de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder a uma leitura especial para os nossos queridos nativos de Sagitário para a segunda quinzena de fevereiro. É uma leitura que tem, obviamente, validade também para quem tem a Lua, ascendente, o Vênus em Sagitário. Igualmente válida também para quem tem uma relação próxima com os nossos queridos sagitarianos, para que dessa forma exista um melhor intercâmbio em termos energéticos. É uma leitura vocacionada para a segunda quinzena de fevereiro, contudo ela é também intemporal, dado que pode ser então observada após este período e terá então a validade a partir do momento em que for então encontrada. Lembro que é uma leitura generalizada, poderá ou não ressoar convosco, como sabem. Retirem apenas aquilo que ressoar convosco, pois é uma leitura para o coletivo de Sagitário. Muito bem, vamos então procurar a vossa energia central. São muitas cartas. Pedimos então que nos sejam oferecidas duas cartas. Ótimo, muito obrigada, já estão sobre a mesa. Uma é a energia e a outra é a interseção da energia. Muito bem, vamos então pedir agora que nos seja oferecido o detalhe para vós, para percebermos então as energias que estão convosco durante este mês, esta segunda quinzena de fevereiro, onde se enquadra o dia de São Valentim, dia 14 de fevereiro. Em muitas partes do mundo é considerado o dia dos namorados. Sabemos que no Brasil não é esse o dia, contudo deixamos sempre este grande incentivo para este dia espetacular para muitos daqueles que realmente vivenciam esta circunstância a dois. Vamos então observar qual é então a energia detalhada para vós. Ok. Muito bem. Já temos então cartas suficientes para podermos então fazer a análise da vossa energia. Retiraremos, obviamente, depois as clarificações e as mensagens finais. Vamos então ver qual é a vossa energia de trabalho. Muito bem. O cavaleiro, o pajem de ouros, uma oferta fabulosa, uma oferta de estabilidade, uma oferta simbólica, mas uma oferta verdadeira, uma oferta com bastante conteúdo. Muito bem, então, o cavaleiro, o pajem de ouros, E a energia de interseção é o Sol, que é uma energia profundamente positiva. Então, bons auspícios para vós, queridos sagitarianos. Muito bem, vamos então continuar com a leitura. 10 de espadas. É uma carta de fim de tormentas, fim de aprisionamentos mentais, fim de mal-estar. Rainha de copas. É uma energia fabulosa, uma energia de amor, uma energia de carinho, de compaixão, de abertura, de afetos, de muito amor, de muita dedicação. Muito bem. Então, parece que ao sair desta referência... Vou baixar um pouco a câmera para podermos acompanhar. Então, parece que depois desta referência um pouco lamentável aqui, desta circunstância do 10 de espadas, aparece então a Rainha de Copas a compensar esta situação. Quer dizer que para muitos de vós continuam a acreditar que o amor vale a pena. A carta do Eremita, muito pensamento, a procura de respostas dentro de vós, a procura de certezas, a luz que se abre, a orientação que desejam para que a vossa vida tenha então capacidade de renovo, de encontrarem então a compensação através de uma grande análise das circunstâncias atuais. 7 de paus. Esta carta do 7 de paus mostra situações em que a pessoa está bastante combativa, mas esta circunstância pode também mostrar uma grande vontade de
trabalhar a favor de algum assunto, não desistindo dele, fazendo com que os vossos desejos sejam então renovados e reiterados com esta atitude. Poderá não ser uma atitude combativa no sentido depreciativo, mas a atitude de não desistirem da situação. E a rainha de paus. Esta rainha de paus é uma atitude de grande vontade de viver, de grande apreço pela vida, de grande paixão, de beleza, de inícios, de uma vontade férrea de construir, de abrir a oportunidade a que a vida vos sorria de novo. Com a rainha de copas sobre a mesa, equilibra de facto a vossa situação emocional de uma maneira profundíssima. Carta seguinte, a carta do monte. É uma carta de ciclos, uma carta de abertura muito positiva. Fala-nos então de finais e começos de ciclos. Uma carta extremamente positiva, o Arcano Maior 21, falando-nos então de êxitos na vossa vida, de capacidade de renovo, de ciclos que realmente terminam, muitos deles, e outros que começam. E a carta seguinte, curiosamente, é o Arcano Maior 13, a Morte, que nos vem então reafirmar esta situação, no sentido de renascer, de algo que se modifica. A carta do 2 de espadas. Sim, de facto algo se modifica, implicando então neste 2 de espadas decisões que não têm sido muito fáceis, porque se relacionam então com alguma circunstância que vos perturbou, para muitos de vós, que vos tem perturbado bastante no vosso dia-a-dia, que vos descompensou também. Visto que estamos a falar do especial amor, obviamente terá sido na parte emocional. A carta seguinte é o Pajem de Paus. Já tínhamos a Rainha de Paus. O Pajem de Paus fala-nos então de inícios, de querer iniciar algo com muita vontade, com muita paixão, com muita entrega, com muita certeza. A carta do Sol, mais uma carta de grande positividade, de capacidade então de nascer, renascer, de trazer para a vossa vida então este nascer, este acreditar, esta vontade de procederem de uma forma viva, de abraçarem a vida com um sorriso muito grande. Carta seguinte, 7 de espadas, fala-nos de comportamentos um bocadinho comprometedores, provavelmente no vosso passado próximo, para muitos. Fala aqui de algum comportamento que não foi muito leal, de situações que não foram muito verdadeiras, de algum comportamento um pouco velado e que obviamente deixou-vos ficar numa situação bastante descompensada. Daí termos o 10 de espadas, daí termos a carta da morte para modificação, os vossos pensamentos com o ermita, o 7 de paus ali a procurarem não desistirem das vossas lutas e também os finais de ciclos e as decisões. Muito bem, a carta seguinte, 5 de espadas. Muito embora tivesse havido aqui esta deslealdade, o vosso objetivo neste momento não é tão somente ir pela luta, a luta física ou pelo desgaste físico, mas procurarem então a palavra, procurarem encontrar no diálogo a resolução das vossas questões. E a carta seguinte é a carta do diabo. É de facto um desafio para muitos de vós é uma situação, e tem sido, e para muitos ainda é, uma carta que nos fala de desafios, de excessos, de toxicidade, eventualmente ligada então a esta grande descompensação que está aqui para muitos de vós, situações pouco claras, que vos deixaram estressados e que vos falam então de coisas pouco agradáveis. Acorrentamentos, situações de excessos, toxicidades, quem sabe, enfim, cada um de vós saberá. Estas toxicidades podem ter a ver com muitos excessos na vossa vida, independentemente de que tipo de excessos tenham sido.
Muito bem, vamos pedir então clarificação para algumas cartas. Vamos pedir clarificação para a carta do 10 de espadas. Lembro que existem aqui inícios, começos, a vontade de iniciar, de começar, de sair desta referência. Começamos, não vamos esquecer, a carta do Sol está 2 vezes sobre a mesa, que lembro que realmente é uma energia fabulosa de começo, o mundo, as 2 rainhas, a rainha de paus, a rainha de copas, o pajem de ouros e o pajem de paus. Existe aqui uma grande vontade de iniciar, uma grande vontade de acreditar. Vamos pedir explicação para a carta do 10 de espadas. Muito bem, já tenho sobre a mesa. De novo outro cavaleiro, cavaleiro de copas, perdão, o pajem de copas. Sem dúvida, aqui esta atitude de humildade, esta atitude de desejar melhorar, desejar compensar, de humildemente para muitas pessoas reconhecerem que não estavam bem, que não estavam corretas. Esta atitude tem acompanhado um grande número de pessoas a nível de todo o zodíaco, porque é o movimento que se sente no astral. É o ano do assentar, sem dúvida, estruturas de o assentar, afetos, de resolverem questões profundas para muitos, alguns de meses, outros de anos. E é esta, de facto, a atitude para muitos de vós, se a quiserem aceitar. As oportunidades estão abertas, Vênus está em peixes, existe uma grande capacidade de perdão, uma grande capacidade de passar por alto as transgressões para muitos de vós. Mercúrio está retrógrado, pode trazer muitas pessoas do passado antigo, do passado próximo. Existe aqui também uma procura de justiça com Saturno em Capricórnio, do equilibrar as situações, portanto tudo está em movimento enorme de grande trabalho, de compensação e de reestruturação. Vamos pedir explicação, clarificação para o 7 de paus. Muito bem, mais 2 cartas fabulosas, o carro e o 5 de copas. Muitos de vós sentem, enfim, olham para as situações do passado com a sensação de perda, com uma sensação de descompensação, mas é-vos aqui salientado que é bom avançarem e não ficarem a olhar para as 3 taças derramadas, mas sim para as 2 que estão de pé, porque é sobre essas 2 que há então a capacidade de reconstruir. Muito bem, seja com esta pessoa, seja com a pessoa que acharem que deve de ser, não tem que ser obviamente com esta pessoa, mas resolver as questões são de facto um apelo enorme que está aqui a acontecer também. Muito bem, vamos pedir então agora explicação para a carta do 2 de espadas, das decisões. Muito bem, muito bem. Temos aqui uma carta que virou também. Vamos ver então qual foi a carta que nos foi oferecido. O As de Ouros, maravilhoso. Então, muito pensamento, é curioso, muito pensamento dedicado a esta situação, muito pensamento, muito mesmo, mas a resposta positiva, como estávamos a falar, é-vos dada a oportunidade, a nível de movimento astrológico, para resolverem as questões, cumpre da vossa parte que elas sejam então colocadas de acordo com as vossas vontades pessoais, porque aqui trabalha muito e muitíssimo o livre-arbítrio. Apenas estamos a falar de conselhos que realmente nos estão a ser oferecidos. A Lua, muito pensamento, sem dúvida, para tomar estas decisões que terão que tomar na vossa vida. Mas o As de Ouros fala-nos então de começos, inícios maravilhosos. E este As de Ouros não nos fala só do bem-estar material, fala-nos do bem-estar em geral. O bem-estar também a nível afetivo. O As de Ouros é o construir solidamente na matéria e também na parte emocional. Muito bem, vamos pedir agora esclarecimento para o 7 de espadas. Por favor, esclarecimento para a carta do 7 de espadas, por favor. Ok, 2 cartas, muito bem. Vamos então ver, 7 de espadas. Maravilhoso.
a vontade de começo, sem dúvidas, o as de paus. O as de paus aqui, o agarrarem-se à vida, o quererem construir com muita paixão, o que quer que seja na vossa vida, construir com muita paixão e construir também com esta carta do 6 de ouros, que é a carta da generosidade, poderem então receber da mesma forma que oferecem. É isto que desejam pura e francamente na vossa vida. A carta seguinte, para a qual vamos pedir explicação, é maravilhosa esta tiragem, é fabulosa, queridos consulentes. É uma informação digna, de facto, de acolherem no vosso coração, porque ela ajudará seguramente a criarem a parte emocional necessária, a parte energética necessária para devolverem, de facto, a vossa vontade de recriarem a vossa vida para o universo, para que possam manifestar tudo o que desejam na vossa vida. Carta seguinte, explicação, são muitas cartas, são 4, é o 5 de espadas. Vamos ver então. Muito bem, já temos aqui uma carta, maravilhoso. O cavaleiro de espadas, então a verdade, a palavra, a conversa de coração a coração, a conversa franca, a conversa aberta, para que se cessem então estas circunstâncias de luta interior, este stress, este grande stress. E que sejam então resolvidas e clarificadas todas as dúvidas que possam existir. Vamos pedir explicação agora para a carta do diabo, que faz aqui estes desafios, este diabo. Muito bem. Então temos 2 cartas. Maravilhoso. A força. Para muitos esta carta pode também demonstrar um profundo apelo a nível sexual, muita força sexual aqui, muita vontade de enraizamento, muita vontade de começo, uma grande paixão, uma grande vontade de viver. E a carta de novo, a carta do mundo, queridos consulentes, 2 vezes a carta do sol, 2 vezes a carta do mundo, é de facto um verdadeiro um manancial de bênçãos que está sobre a vossa vida. Então aceitem, por favor, porque de facto têm tudo aqui para dar certo. Seja com esta pessoa na qual existe de facto um envolvimento e um trabalho ainda a realizar, quer com alguém que possa então ser a eleita da vossa vida, ou eleito da vossa vida. Vamos pedir então o resultado final para esta tiragem. Ok, temos aqui 2 cartas já foram oferecidas. O Imperador e o 3 de espadas. Pronto. Houve de facto aqui uma grande deslealdade. 3 de espadas é um coração quebrantado, um coração partido. Para muitos de vós aconteceu isto. Ou motivado por vós, ou motivado pela outra pessoa. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido uma circunstância. Foi sem dúvida um excesso, porque a carta do diabo fala profundamente dessa situação. Para muitos de vós houve de facto aqui uma grande deslealdade. Mas a carta do Imperador mostra uma vontade férrea de sair desta referência. Uma vontade de trabalhar para sair desta referência tão desagradável. E vamos, sem dúvida, tínhamos a carta do mundo 2 vezes sobre a mesa e tínhamos a carta do sol. E temos as 2 rainhas. A rainha de copas e a rainha de paus. E os 2 ases, o as de copas e o as de paus também. Muito bem, vamos então, mais uma compensação. Muito bem. 7 de copas e o louco. Bom, perante toda esta situação, muitos de vós ainda estão com alguma confusão mental, mas o louco mostra-vos então a capacidade de dar o salto de fé para poderem encontrar e dar a mão ao universo, dar a mão ao cosmos, dar a mão à sabedoria maior e abraçarem esta oportunidade que também vos está a ser estendida a vós, queridos nativos de Sagitário. Vamos pedir um conselho dos anjos do romance para vós. Faz sentido, porque estamos a falar então de uma tiragem ligada ao especial amor. Muito bem. Mais um pouco. Mais um pouco. Muito bem. Vamos então ver qual é
O conselho. Os queridos guias, por favor. Ok, temos 2 cartas. Vamos ver qual é o conselho para vós. Codependência. Sim, sem dúvida. Apesar de ter havido aqui, assim, grande deslealdade. E grandes mentiras, grandes comportamentos bastante complicados, com 3 de espadas, 7 de espadas, fala-nos que muitos de vós ainda estão um pouco na codependência desta situação, com toda a capacidade para a poderem resolver, conforme vimos. E se estão então a aguardar este trabalho, que é feito obviamente em conjunto com a outra pessoa, então para muitos de vós vale a pena esperar, porque a sincronização divina atua na sua vida amorosa de uma forma fabulosa. Então, temos aqui a resposta para as vossas dúvidas. Então, vale a pena então esperar por esta pessoa, para muitos de vós que aceitam esta situação, ou valerá a pena esperar por outra pessoa que entrará na vossa vida também. As respostas, obviamente, são para ambas as situações. Felizmente, todas elas positivas, não fáceis. Não nos fala aqui que é fácil, mas fala-nos em capacidade de vencer a situação com muito êxito. Durante este próximo período, que é profundamente favorável. Vamos pedir então um conselho final dos sábios animais para vós. Ok, meus queridos guias. Pedimos um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos. Muito bem. 3 conselhos para vós. Estas cartas têm saído com bastante frequência. A estrela do mar, que fala de abertura para possibilidades infinitas. Sabemos que sim. Não é comum saírem 2 vezes a carta do sol e 2 vezes a carta do mundo numa tiragem para confirmação dos resultados positivos na vossa vida. A carta da aranha, o espírito da aranha, que fala em tornar os vossos sonhos realidade, e o espírito da enguia elétrica, dar vida às vossas ideias. Muito bem. São conselhos fabulosos, maravilhosos. Ainda me atrevo a tirar mais um, sabendo de que estes conselhos são conselhos muito comuns para quem está neste trabalho de recuperação a nível emocional, abertura de infinitas possibilidades, tornar os sonhos realidade e dar à vossa vida novas ideias. Dar vida às vossas ideias. Muito bem, vou atrever-me a pedir mais um conselho. Ok, vieram mais 3. Muito bem. O salto do gafanhoto, que diz que deve dar o salto de fé. Sim, já tínhamos o louco sobre a mesa, que fará isso, dará o salto de fé. O gafanhoto deixa-vos também, então, a certeza de que devem dar o salto de fé. O espírito do rinoceronte, ultrapassar qualquer obstáculo. Vejam, queridos consulentes, que maravilhosos estes conselhos. Abertura de possibilidades infinitas, vamos rever. Tornar os vossos sonhos realidade. Tudo fabuloso. Deve, obviamente, ser muito importante para vós. Dar vida às vossas ideias, dar o salto de fé, ultrapassar qualquer obstáculo e, finalmente, o espírito da libelinha, que diz que a verdade transcende a ilusão. Então, queridos consulentes, a verdade transcende, de facto, a ilusão. Vale a pena todos estes conselhos para vós. Valeu a pena pedir, então, mais um reforço de conselhos, porque seguramente é importante para quaisquer um de vós que está a escutar esta mensagem. Só temos a agradecer, sermos, então, mensageiros e portadores destas boas notícias para vós. Se foi do vosso agrado, queridos consulentes, expressem nos vossos comentários, para nós é um incentivo muito grande. Deixem o vosso like. Se não nos subscreveram, por favor, deixem-nos a vossa subscrição. O nosso objetivo é, de facto, dessa forma, irmos também mostrando na plataforma que existe capacidade para chegarmos a mais pessoas e podermos levar estas notícias a muito mais corações que estão, então, a precisar de uma palavra correta no tempo certo. Queridos consulentes, uma excelente continuação de 2020 e um excelente trabalho para a segunda quinzena de fevereiro. Muito obrigada e até breve.